Fala, futuros subidos! Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como testar os criativos no Facebook Ads da melhor forma, da forma correta em 2025. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Já para deixar bem claro para vocês. Porque eu vi um vídeo, cara, de verdade, eu vi um vídeo no YouTube e tudo mais, já tá com um monte de visualizações e explica uma coisa totalmente diferente e eu quero mostrar para vocês o que eu aprendi na comunidade Sobral, tá? Porque, sei lá, eu não acredito que tenha uma única forma certa, mas eu acho que é importante a gente trazer a melhor forma como que a gente faz e que a gente traz resultados e que a gente vive esse mundo na prática, tá? Para vocês. Então eu não somente vou explicar aqui, como eu expliquei no próximo vídeo, usando esse mapa mental, para explicar de uma forma bem detalhada que vocês de fato consigam entender, mas também eu vou mostrar isso na prática no gerenciador aqui de anúncios no Facebook Ads, no Meta Ads, né? Então vou explicar e depois eu mostro na prática como funciona isso. Não tem como você não entender e por isso que agora eu tô trazendo esses conteúdos no mapa mental, inclusive se facilita seu entendimento, coloca aqui nos comentários porque isso é importante. E antes de eu começar, se inscreve no canal porque eu trago aqui vídeos sobre minha rotina, sobre meu dia a dia, como conseguir cliente. Eu trago literalmente tudo que você precisa e eu queria ter tido alguém assim lá atrás, que mostra as coisas assim no detalhe, que está começando, que documenta a jornada, porque eu só tinha professores, como por exemplo, sei lá, o Sobral, que já estão em outro nível, em outro patamar, jogando outro jogo, mas não tinha alguém documentando a jornada e justamente por conta disso eu resolvi fazer esse canal, tá? Então se inscreve no canal e acompanha esse vídeo, vamos lá. Basicamente, existem duas formas de você testar os criativos no Facebook Ads, tá? Existe uma forma certa e existe uma forma errada. Isso é a minha visão, tá? Vão ter pessoas que vão falar diferente, inclusive o vídeo que eu vi fala de uma forma diferente, mas não é o que eu acredito. Inclusive eu recomendo que você faça o teste, testa isso, tá? Não aceita qualquer opinião ou coisa da internet, testa isso na prática e aí você avalia se faz sentido para você ou não. Vamos lá. Qual que é a forma errada? A forma errada é você criar uma campanha, você cria essa campanha, dentro dessa campanha tem um conjunto de anúncios e dentro desse conjunto de anúncios tem os criativos. Se você nunca ouviu falar disso e está perdido, você precisa assistir mais conteúdos, mais vídeos. Por esse motivo, se inscreva no canal, porque senão você vai ficar totalmente perdido. Mas, quando a gente fala de uma estrutura do Facebook Ads, a gente tem primeiro a campanha, a gente tem depois o conjunto de anúncios e a gente tem o criativo. Calma, tá? Porque isso daqui é bom você entender que existe essa estrutura, justamente porque depois a gente vai para o gerenciador aqui de anúncios do Facebook Ads e aí vai ficar fácil de você entender, mas você sabe já que existe essa estrutura, você já está na frente de muita gente e já começou a clarear a sua mente, tá? Vamos lá. Aqui dentro da campanha, essa campanha aqui, o que as pessoas fazem? Elas colocam CBO. O que significa deixar a campanha CBO? Basicamente, vamos lá, vou até deixar aqui para facilitar. Elas deixam a campanha CBO. O que significa isso? Você deixa o orçamento dentro da campanha. E aí a campanha, ela consequentemente distribui nos conjuntos de anúncio. Então poderia ter vários conjuntos aqui. Ela ia distribuir de acordo com o que ela acha melhor. E depois distribui isso daqui para os criativos. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Coloquei aqui nessa campanha, vamos trabalhar com números que vai facilitar para vocês. Coloquei nessa campanha R$ 50. Então coloquei R$ 50 nessa campanha, ela vai distribuir. Significa que vai distribuir igualmente entre os 4 criativos. Então, por exemplo, vai distribuir aqui entre R$ 10, R$ 10, R$ 10, melhor, vou até facilitar aqui para facilitar a conta. Significa que vai ser R$ 10 para cada criativo? Não. Basicamente, a gente está colocando na campanha. Então, é como se a gente autorizasse o Facebook Ads a colocar ali no que ele achar melhor. Então, mesma coisa se eu colocasse mais um conjunto de anúncio aqui. Imagina que eu coloque outro conjunto de anúncio aqui. Basicamente, vai ser a mesma coisa. Vai distribuir entre esses dois conjuntos de anúncio essa verba. Então, é como se a gente autorizasse, quando a gente fala de CBO e a gente coloca o dinheiro na campanha, e eu vou te mostrar isso aqui no gerenciador de anúncio, como se você autorizasse basicamente o Facebook Ads distribuir de acordo com a inteligência, de acordo com o que ele acha melhor. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Então, ele vai distribuir aqui no que ele acha melhor. Então, pode ser que aqui ele distribua, por exemplo, R$ 30, porque ele achou que é melhor. Aqui ele distribua R$ 3, aqui ele distribua R$ 7. Vou diminuir aqui, tá? R$ 1 e aqui ele distribua R$ 2. Pode ser que isso aconteça.
Significa que, no caso, esse criativo é o melhor? Não, pra mim não. Por quê? Agora eu vou te comprovar, tá? Porque basicamente a gente está deixando a inteligência escolher com essa verba aqui. Pode ser que ache que é melhor, porém a gente tem um único público também. A gente tem um único público, a gente tem 4 tipos de criativo e a gente está acreditando que a inteligência vai escolher o melhor. Porém, ela está distribuindo o orçamento de forma diferente. Então ela, por exemplo, escolheu que esse é o melhor, vamos supor, tá? Que ela basicamente escolheu que o criativo 00 AD00 é o melhor. Tá. Então, significa que ele é o melhor? Porque gastou mais dinheiro aqui. Então, como que a gente vai saber se não gastou a mesma quantidade de dinheiro aqui? A gente precisa ter uma avaliação mais minuciosa, no sentido de, a gente precisa, na minha visão, a gente precisa gastar a mesma verba em todos os criativos para a gente entender. Ah, agora de fato faz sentido. Porque a gente tem ali a mesma verba sendo gasta nos anúncios e, consequentemente, a gente consegue de fato avaliar. Qual que é a forma certa na minha visão? E calma, tá? Fica até o final desse vídeo que eu ainda vou te mostrar como isso funciona no Facebook Ads. Porque senão você vai ficar perdido. Ai, e como isso funciona na prática? Calma, eu vou te mostrar. Só um detalhe, eu vou deixar um card aqui, caso você não tenha conhecimento disso e tudo mais, para você estudar mais e ver outros vídeos que faz sentido para você. E no final desse vídeo também vou deixar. Já aproveita e também confira o link da descrição, porque eu tô dando um conteúdo muito assim, importante para você que precisa de um onboard, precisa de contrato e tudo mais, para começar a trabalhar com isso. É essencial para você, tem tudo organizado, tudo mesmo. Recomendo você clicar aqui no link da descrição. Vamos lá, qual que é a forma certa na minha visão, tá? E aí eu faço questão de abrir aqui. Eu sei, pode parecer um pouquinho difícil de entender, mas eu faço questão de mostrar isso pra você. Vamos lá. Eu vou até tirar, porque eu acho que vai ficar melhor para você entender isso daqui, ocupando menos espaço. Ops. 00. Tô fazendo isso aqui ao vivo com você, tá? Fica tranquilo que você vai entender. Presta atenção, qual que é a forma certa na minha visão? A gente, ao invés de deixar CBO, a gente vai deixar o que a gente chama de ABO. O que significa ABO, tá? ABO significa basicamente a gente pegar, ao invés de deixar aqui a verba diretamente na campanha, a gente deixa a verba aqui nos conjuntos de anúncio. Então a gente consegue colocar, por exemplo, R$10 nesse conjunto de anúncio, R$10 nesse conjunto de anúncio, R$10 nesse conjunto de anúncio e R$10 nesse conjunto de anúncio. Isso é ABO. Então, CBO a gente coloca na campanha e deixa o Facebook simplesmente escolher o que ele acha melhor. E ABO a gente consegue colocar em cada conjunto de anúncio a verba, o valor que a gente quer. E aí, consequentemente, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar conjuntos de anúncios, então, públicos diferentes. Presta atenção nisso, tá? Que isso daqui é bem importante. A gente vai colocar aqui públicos diferentes e utilizar o mesmo... Calma, não. Tô me confundindo, tá? Vamos voltar, dar Ctrl Z, porque senão eu tô pulando uma parte que eu queria entregar pra vocês. Calma. Fica tranquilo que eu vou explicar pra vocês de uma forma melhor. Basicamente, o que a gente faz? Aqui a gente utiliza nos... Presta atenção que eu vou explicar pra vocês. Basicamente, a gente vai tirar para que a gente consiga testar com diferentes criativos. Então, por exemplo, aqui a gente vai deixar o 00. Calma que você vai entender, tá? Só me deixa te explicar que você vai entender, não vai ter nenhuma dúvida, te garanto. Aqui a gente vai deixar diferentes criativos e aqui a gente vai deixar o 3, tá? Aqui vai ser o mesmo conjunto de anúncio. Então a gente vai deixar o mesmo conjunto de anúncio, tá? Presta atenção aqui que agora eu vou te dar a explicação. O que a gente faz aqui? A gente basicamente vai fazer a mesma coisa que eu falei de campanha ABO. Então lembra disso, tá? Campanha ABO. A gente escolhe quanto que a gente coloca em cada conjunto de anúncio. Então aqui a gente vai colocar R$10, aqui a gente vai colocar R$10 e aqui a gente vai colocar R$10 também, tá? Acabei me confundindo, mas fica tranquilo que eu vou te explicar da melhor forma. E aí, o que significa isso? Que a gente tem o mesmo público, cada um com R$10, o mesmo público, porém com criativos diferentes.
Então a gente está testando a gente está pegando o mesmo público. Então imagina assim, por exemplo, público aberto. A gente está pegando esse mesmo público e está utilizando para gastar os mesmos R$ 10 em criativos diferentes. Por que que isso é importante? Porque basicamente você vai entender, gastando a mesma verba, com o mesmo público, qual criativo que de fato performa melhor. Já nesse caso aqui, pode ser que o Facebook Ads ele gaste muito mais em um criativo, e aí você fala, esse criativo de fato é o melhor. Porém, gastou muito menos nos outros criativos. Então, isso não dá para saber se de fato é o melhor criativo. Eu prefiro gastar o mesmo valor com vários criativos, utilizando o mesmo público, então não vai ter como ser um público diferente, e aí eu entender. Então, por exemplo, imagina que esse AD00 ele performe melhor. Aí sim eu consigo entender que esse daqui é o melhor criativo, porque eu gastei a mesma verba, teve a mesma oportunidade, rodou para o mesmo público, mesmo tipo de pessoas, e aí eu consigo entender. Aí eu vou utilizar ele. E aí eu consigo fazer esse teste de diversas vezes para encontrar os melhores criativos. Eu recomendo essa forma certa do que você fazer dessa outra forma. Mas aí qual que vai ser a pergunta, né? Mas aí a inteligência do Facebook Ads não consegue encontrar? Pode ser que acerte, mas como você vai saber se tiver uma discrepância muito grande? Aqui poderia, por exemplo, a gente está usando um valor ainda muito pequeno, mas imagina se a gente tivesse colocado aqui 40 mil e aqui tivesse gastado 30 mil. Então, se gastou 30 mil aqui, será que ele de fato é o melhor? E se algum desses criativos também for tão bom quanto, mas gastou muito mais porque ele avaliou que esse daqui era muito melhor e acabou colocando toda a verba nele? Então, eu recomendo que você de fato utilize para testar da forma certa dessa forma aqui. Agora, vamos para a prática para eu conseguir de fato te mostrar. Basicamente, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a forma errada, que foi o que eu te expliquei. Basicamente CBO, então pode ver que aparece aqui o orçamento. Aqui a gente está colocando 24, mas para ilustrar e para dar o mesmo exemplo, vamos colocar aqui R$ 40. Então a gente coloca aqui. Se você clica, você vai ver que tem aqui um conjunto de anúncio e os criativos. E aí basicamente está distribuindo, ele vai distribuir de uma forma aleatória para o criativo que acha melhor, tá? Aqui eu estou te mostrando na prática como funciona e o que eu estava te explicando. Agora aqui, presta atenção, quando a gente clica aqui no segundo caso, que é a forma certa, pode ver que tem o mesmo público, então o público é tudo igual, porém a gente vai colocar aqui ADD00, ADD00, vou excluir os outros. Tá, aqui é o ADD00. Depois, a gente vai vir aqui no outro. A gente vai testar o ADD01, então a gente vai excluir todos os outros. E vai deixar só o AD01, que é o outro criativo. E aí a gente vai seguir nessa linha de raciocínio. Exatamente isso. Então, a mesma coisa. Só que aqui, mais uma vez, a gente consegue colocar em cada público. Então, para ilustrar... Calma aí, para não confundir vocês. Fechar aqui, ou abrir. Aqui tem vários tipos de público, a gente consegue colocar R$ 10 em cada um. Esse é o ABO, lembra? A gente está colocando aqui o dinheiro aonde? No conjunto de anúncio. É diferente daquele que a gente estava mostrando, então consiga escolher. Se a gente vem, CBO, a gente consegue escolher diretamente aqui para ele distribuir. A gente não escolhe no conjunto de anúncio. Aqui a gente consegue, no ABO. Então, quando aqui a gente vai ter vários públicos, que foi o que eu mostrei para vocês, com os criativos diferentes. Aí a gente vai entender, gastando a mesma verba, aqui tá verba diferente. Lembrando, a gente precisa gastar a mesma verba. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, R$ 20 e R$ 20. Vai gastar a mesma verba, e aí aqui eu vou deixar dentro deles um criativo diferente. E aí sim eu consigo de fato entender o que faz e o que não faz sentido. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido tudo. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder cada comentário. Aproveita para fazer isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e aproveita também e clica no link da descrição, veja a descrição, porque lá vão ter muitas coisas que podem te ajudar e vão facilitar esse processo para que você de fato saia do zero e consiga fazer seus primeiros 5, 10 mil reais para cima, tá? Então se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.